nós nos reportarmos às criações, às granjas de postura comercial, existem as que são criadas em galpões fechados, em galpões mecanizados, enfim, galpões fechados, construídos especialmente para a criação de aves. Mas nós temos muito as criações que são criações chamadas em galpões tipo californiano, o tradicional ou o modificado. E a própria Instrução Normativa 56, de 2007, do Ministério da Agricultura, já recomendava, naquela época, que os galpões abertos fossem telados. Então, vamos falar um pouco sobre as telas e sobre os galpões fechados. Comecemos pelos galpões fechados. No módulo anterior, quando nós falamos sobre cerca, nós falamos também sobre o gramado que circunda o galpão. Então, que os roedores poderão estar presentes naquele local. É claro que agora nós vamos falar que as aves de vida livre, sejam as aves locais ou as de migração transversal dentro do continente, poderão pousar nesses gramados e nós devemos evitar ao máximo não deixar resíduos de ração nesses gramados para não alimentar os roedores e não alimentar as aves. Muito bem, mas o perigo não está simplesmente nesse aspecto das aves frequentarem o gramado que cerca o galpão. O grande perigo é o fato destas aves entrarem dentro do galpão. Esta é a razão pela qual, nos galpões californianos do tipo comum e tradicional, tipo modificado, as telas devem ter uma malha de, no máximo, 1 polegada, ou seja, 2,5 centímetros de malha, porque espera-se que nenhuma ave passe por esse espaço. Eu quero crer que todas as granjas do tipo californiano apresentem estas malhas instaladas. Mas o importante não é ter a malha instalada, a cerca, a tela instalada. O importante é que os senhores supervisionem, inspecionem periodicamente se não tem rompimento de malha em algum lugar de fixação da tela para não permitir que as aves de vida livre entrem no galpão. Se tem ocorrido, em muitos casos citados na literatura, de ocorrência de influenza aviária em criações comerciais, é possível nós admitirmos essa hipótese que, se estão utilizando tela, as telas não estão devidamente conservadas. Ou as portas, os portões, não estão constantemente vedados ao ponto de impedir a entrada destas aves de vida livre para dentro do galpão. E com relação aos galpões fechados, também eu alerto sobre a importância de verificarem se não existem defeitos, aberturas artificiais dentro, na parede dos galpões, porque não são apenas defeitos usuais pelo uso do galpão que acontecem. Nós temos os roedores, que eles cavam orifícios, eles escavam terra, eles roem madeira, eles roem tudo que eles podem ver pela frente e abrem buracos para eles entrarem. E, desta forma, as aves de vida livre poderão se aproveitar destas aberturas para entrarem dentro da granja. Então, eu encareço realmente a todos os criadores que observem com muito cuidado estas aberturas
que são artificiais, causadas por outros animais, como os roedores, e também pelas telas, que elas são corroídas, elas são envelhecidas e podem ser rompidas e propiciar a entrada de aves, as aves para o interior do galpão. E, dessa forma, naturalmente, transmitir o vírus da influenza aviária para o lote de aves alojadas. Eu conclamo a todos que tomem muito cuidado, porque eu creio que seja conhecimento de todos que o fato de existir influenza aviária, estar ocorrendo a influenza aviária num país, em aves migratórias que passam através das rotas respectivas, passam pelo país, simplesmente é uma forma de falar, o fato de o vírus da influenza aviária ter sido detectado nestas aves migratórias, embora seja assustador, não impede o comércio internacional de aves e produtos avícolas, carne e ovos. Mas, se por acaso ocorrer um caso, a barreira sanitária se impõe e as exportações estarão proibidas. Então, o prejuízo é muito grande e, portanto, eu deixo também claro que a responsabilidade do avicultor em relação à influenza aviária, pela manutenção da integridade dos seus galpões, uma vez que entre os galpões é difícil manter totalmente livre de aves, mas é possível minimizar, dizer para os senhores o seguinte: a responsabilidade não é individual, absolutamente. A responsabilidade é compartilhada, porque um caso tem uma repercussão nacional. Então, vamos tomar cuidado. Vamos continuar sendo criadores responsáveis, como os senhores têm sido, e manter as granjas devidamente conservadas, inspecionadas periodicamente, para que não haja a entrada de aves de vida livre, migratórias transversais ou de voo local para o interior das granjas.